Seus braços estendidos
Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto o sol de Jesus, que agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. O amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Jamais morrerá. Sim, doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Tão bom e tão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Tão bom e tão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Hoje estamos aqui nas primeiras horas do teu santo dia para honrar e glorificar o teu santo e maravilhoso nome. Amém, Jesus. Pai querido, obrigada por essa semana de oração, Senhor Deus, que foi bênção na vida de cada um de nós, está sendo bênção, Senhor Deus. Amém. Pai querido, abençoa também o pastor que está dirigindo, não só ele, como sua família, continue abençoando ele, cada vez mais iluminando ele para levar essa mensagem a cada um de nós. Amém. Pai querido, toma essa noite em tua santa mão, esse é sábado, e que os nossos irmãos que ainda não vieram possam vir na tua santa companhia. Amém. Pai querido, eu que te peço, te agradeço em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Tu és a verdade, tu és a vida que preenche o meu ser. Tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida que preenche o meu ser.
bom estarmos aqui na casa, na presença do nosso Deus. Chegamos praticamente ao final da semana, né? Amanhã é o nosso último dia. Eu não sei se para vocês a semana foi boa, mas para mim foi excelente, viu? Eu me senti assim muito enriquecido de estar aqui com os irmãos. Eu vou falar para vocês como que eu fiquei sabendo da existência dessa igreja. Não sei quantos sabem, quem aqui já ouviu falar do aplicativo da Paulistana? Ninguém? Alguns aí ouviram, né? Já baixaram ou não? Amém. Esse aplicativo ele terá 27 funcionalidades. Por enquanto só tem 4,5 funcionando. Então temos aí uma longa caminhada. Mas uma das áreas que estamos trabalhando agora é a área ministerial. Então ali, pelo aplicativo, os irmãos vão poder agendar uma visita, solicitar uma visita do pastor. Por ali o pastor vai agendar as visitas. Por ali o pastor vai fazer a escala pastoral dele. Então os irmãos vão poder ver a escala pastoral da igreja, né? Ali pelo aplicativo, os eventos, as agendas. E quando eu conto assim, parece ser muito simples, mas quando nós estamos fazendo isso e construindo, irmãos, é uma dor de cabeça sem tamanho. Eu fico com dó do programador, que eu não sei quem é uma empresa que faz, eu tenho uma reunião quase que diária com a pessoa que pega ali as ideias, e aí ele passa para o desenvolvedor e ele faz. E hoje nós detectamos uma falha que estava ocorrendo, e eu falei, como não pensei nisso antes? Quando você vai fazer ali, você entra no aplicativo, que você vai preencher ali os seus dados, pelo menos 4 perguntas básicas. E aí quando você entra ali no aplicativo, você como membro, você preenche ali que igreja você é, seu CPF, seu WhatsApp. E aí, quase 6 meses depois, que já está em funcionamento, ainda em funcionamento restrito, nós pensamos, e se alguma visita quiser baixar o aplicativo? Não tinha essa opção. Então aí vamos ter que começar de novo agora para colocar essa opção para a pessoa. Mas enfim, eu conheci essa igreja aqui porque fiquei sabendo dessa igreja, porque uma das áreas ali do aplicativo é a divisão e a localização de todas as igrejas, dividido por região. Porque você tem um aplicativo Encontre uma Igreja, onde você encontra todas as igrejas, só que você não é dividido por região e nem por associação. Então aí estou mapeando todas as igrejas, dividido por distrito, por região e pela associação. Então quando eu estava mapeando ali as igrejas, eu fui distrito do Santo Amaro, de Santo Amaro. Eu falei, de Santo Amaro, qual que é o Jardim Prudência? Então eu estou lá procurando, falei, aqui é uma igreja? Eu falei, não, essa igreja aqui não existe. E aí fui atrás, falei, essa igreja aqui, fui no pastor Ronaldo, que é o secretário, falei, pastor, essa igreja aqui, não, a igreja existe, a igreja Jardim Prudência. Eu falei, pois é, mas está até fora meio aqui de mão, né, do distrito do Santo Amaro. E aí eu achei tão interessante ter uma igreja aqui, que teve um domingo, eu falei, eu vou lá ver essa igreja com os meus olhos. Certinho de casa, né? Inclusive. E aí eu vim aqui e fiquei encantado com a igreja. Tá? Foi assim que eu fiquei sabendo dessa igreja. Mas irmãos, vamos lá então. Quero convidá-los a abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Capítulo 11, verso 6. E hoje eu tenho aqui a alegria de ter a minha família, ter aqui a minha linda esposa, né, amor? De ter aqui meus 3 filhos, meu filho mais velho, que
fez aniversário ontem, 17 anos. Daqui a pouco é um maior de idade. Depois tem meu segundo filho, que é o João, né, João? Levanta a mão, João. Depois tem o Paulo. O Paulo já nasceu aqui em São Paulo. Os dois nasceram quando eu era estudante de teologia ainda. E o Paulo nasceu aqui. O Paulo foi uma surpresa muito grande pra gente. Não esperávamos, mas Deus nos deu um presente maravilhoso, que foi o terceiro filho. Irmãos, eu gostei tanto de ter o terceiro filho, que se fosse hoje, eu teria o quarto. Mas, irmãos, vamos lá então. Apresentei minha família e quero convidá-los então para lermos o texto bíblico. Hebreus, capítulo 11, verso 6. Quem encontrou diz amém. Amém. Misericórdia, vamos ter misericórdia então. Vamos ter misericórdia. Ela é o que de vocês? É filha? Coração. Não? Ah, São meus papos adotivos. filha do coração, tá bom. Você é filha adotiva? Não, de verdade. Eu sei. Falei brincando. Deixa a mãe dela ouvir. Eu me lembro quando o Paulo ainda estava bem novinho e estávamos acostumando com a ideia do terceiro filho. Falei, irmãos, tenho 3 filhos. Se nascer mais um, vamos entregar para adoção. Aí o meu filho Pedro, né, na época ele tinha o quê? Tinha uns 6 para 7 anos. Ele chegou em casa preocupado. Mãe, é verdade aquilo que o pai fala? Que se nascer mais um, ele vai entregar para adoção? A gente foi explicar, não, filho, é uma brincadeira que ele faz lá com os irmãos, né? É só brincadeira. Se tivermos mais um, que não vamos ter, né? Não, criaríamos e amaríamos igual. Encontraram agora? Sim. Por isso que eu brinquei, isso era filha. É adotivo, mas adotivo do coração, né? Vamos ler assim como você está, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Nosso bondoso Deus, amado Pai, eu quero suplicar que o Senhor fale aos nossos corações agora essa noite. Vamos ler o texto sagrado e eu quero suplicar que o Teu Santo Espírito fale a cada um de nós, nos dando entendimento do eterno, nos dando entendimento, nos dando a compreensão da vontade do Senhor, que é o nosso Deus. Amém. O Deus Todo-Poderoso, o eterno, o que sabe e sonda todas as coisas. Amém. Por favor, meu Deus, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hebreus capítulo 11, verso 6. Irmãos, é a primeira vez que eu prego essa mensagem. Nunca preguei esse sermão antes. E eu queria ter pregado esse sermão na quarta-feira. Na quarta-feira, se não me falha a memória, não me lembro se era na quarta, se foi na terça ou na quarta-feira. A meditação jovem, que é uma meditação muito boa, falou sobre esse verso aqui. E quando eu li esse verso, veio um estalo na mente. Eu falei, opa, esse verso aqui, ele vai virar um sermão. Porque fazer um sermão é mais ou menos, eu nunca compus, né? Nem sei compor música. Mas fazer um sermão é mais ou menos como compor uma música. A ideia, a inspiração vem na hora, você tem que parar e anotar, senão depois você perde a ideia. E eu li o verso e não li a meditação. Porque no verso mesmo eu parei e fui escrever o sermão antes que perdi a ideia. E aí fiz ali o esqueleto do sermão. E aí eu pensei que na quarta-feira eu conseguiria terminar, não consegui. Falei, bom, então na quinta não deu certo. Mas hoje deu certo assim, ó, eu vim. Terminei tem 20 minutos. Espero que seja uma bênção para a nossa vida espiritual. Amém. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim, ó, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém. Então nós temos aqui nesse verso 3 partes. Nós compreendermos as partes de um verso é muito importante no preparo do sermão.
Então a primeira parte, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês vão ver que a primeira parte do sermão, eu vou comentar sobre isso aqui. A segunda parte, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Tá? Então é necessário nós crermos. E eu vou falar aqui, ao comentar sobre essa parte do verso, eu vou falar aqui como que nós podemos crer. Porque todos nós cristãos passamos em algum momento da nossa caminhada por crises de fé. Eu não estou falando de desânimo da vida espiritual, eu não estou falando de não querer vir mais à igreja, não estou falando disso. Eu estou falando de nós racionalmente pararmos para pensar: espera aí, o que eu estou seguindo? Que Deus é esse? Como que eu posso entender a Deus? Então essa é a segunda parte da mensagem do sermão. E a terceira parte, e que Ele, o nosso Deus, recompensa os que o buscam. Eu vou descrever aqui também quais são essas recompensas que Deus concede àqueles que o aceitam, aquele que crê em Deus. Queridos, a palavra fé, ela ocorre, e talvez aqui seja uma surpresa para muitos, a palavra fé, ela ocorre 2 vezes no Antigo Testamento. 2 vezes. Curioso, né? A primeira vez que ela aparece no Antigo Testamento é em Deuteronômio capítulo 32, verso 20, e ela não é traduzida por fé. Ela não encaixaria ali perfeitamente fé. Então o tradutor traduziu como lealdade. Em algumas versões pode estar fidelidade. Tá? A segunda palavra, a segunda ocorrência da palavra fé no Antigo Testamento, e aqui a Bíblia praticamente escancara o que é fé, o papel da fé, tanto que Paulo lá em Romanos também explora e usa esse texto. É o que está aqui em Abacuque capítulo 2, verso 4. É a segunda vez que ocorre no Antigo Testamento, e diz assim: o justo viverá pela fé. Amém. Paulo repete esse verso lá em Romanos, e Martinho Lutero, na Idade Média, na Reforma, esse verso foi a base para o despertar espiritual de Martinho Lutero. Ele falou: o justo viverá pela fé, e não pelas indulgências, não pelas obras, mas pela fé. A palavra fé em hebraico significa emuná, que significa a ideia prática. Se você perguntar para um judeu o que significa fé, demonstra para mim o que é fé. Então vou explicar aqui talvez de uma maneira bem didática. Ele vai dizer assim: fé, e vai se abraçar a uma árvore, porque fé é se agarrar a algo. Fé é algo muito prático na Bíblia. Então, a segunda ocorrência diz: o justo viverá pela fé. Fé no grego, a palavra fé no Novo Testamento agora foi para o outro extremo. Se no Antigo Testamento só aparecia 2 vezes, no Novo Testamento ela ocorre, ela aparece 243 vezes. E a palavra fé no hebraico é emuná, e a palavra fé no Novo Testamento no grego é pistis, e aparece 243 vezes. Obviamente eu mencionei aqui do Antigo Testamento porque são só 2, então ficou fácil de mencionar, mas no Novo Testamento são 243, não tem como mencionar todas. Existem algumas palavras correlatas à fé na Bíblia. Por exemplo, crer, confiança, fidelidade, lealdade, tudo isso são palavras correlatas à fé na Bíblia.
Então, quando fala de fé no Novo Testamento, por exemplo, ela aparece como crer, como confiança, como fidelidade, como lealdade. Tá? Fé é requisito básico na vida do cristão. Então nós temos que entender que fé é requisito básico de viver cristão. Normalmente relacionamos fé às coisas espirituais, mas precisamos de fé em tudo que vivenciamos. Por exemplo, quando você entra em um avião, você vai viajar, Fernando, e você entra em um avião, você tem fé em quem? No piloto. Você tem fé de que o piloto vai conduzir a aeronave da forma certa, da forma correta. Quando você entra no elevador, você tem fé em quê? Tem que ter Deus. Que aquele cabo não vai romper. Aquele mecanismo lá em cima vai funcionar, vai dar tudo certo. Você tem fé naquilo. Quando você toma um remédio, você tem, não, aí você precisa de fé em várias coisas, né? Você precisa de fé na eficácia do remédio, você precisa de fé que a bula está dizendo certinho, você precisa de fé de que o químico lá colocou aquilo que ele escreveu depois. Então, para tomar remédio, precisa de fé maior ainda, né? Então, tudo isso precisamos de crer, de mesmo não estando lá para ver se o químico colocou certinho, se aceita aquilo que, pela fé, né? Não tem outra palavra. Os versos sobre fé, sobre a importância de fé na Bíblia, porque fé é requisito básico no viver cristão. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, diz assim, ó: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Esse verso aqui ele é mais conhecido pelo amor, mas aqui diz a importância da fé, que a fé, a esperança e o amor deveriam permanecer no meio cristão. Irmãos, deixa eu olhar aqui a garganta um pouquinho. Então, dizendo que esses três deveriam permanecer no meio cristão, no viver cristão. Efésios capítulo 2, verso 8, diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Fé é requisito básico do viver cristão. Para desenvolvermos a nossa espiritualidade, para crescermos espiritualmente, precisamos ter fé em Deus. Romanos capítulo 1, verso 17, já fiz menção desse verso anteriormente. Paulo dizendo, usando o verso lá de Abacuque, ele diz: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Eu mencionei aqui nesses versos a importância da fé no viver cristão, de modo que você não é um cristão, de modo que ninguém pode se dizer cristão se não tiver fé. Se não tiver fé. Talvez o verso mais conhecido sobre o conceito de fé, qual é? O verso mais conhecido. O que é fé? É o firme fundamento. As coisas que se esperam e não se veem. Não se vê. Esse é o. Mas Paulo, ele não está conceituando nesse verso de Hebreus, ele não está conceituando essencialmente o que é fé. Ele está mencionando aí o resultado da fé. Porque fé é a certeza que nós temos daquilo que nós vemos. Não é daquilo que nós não vemos, é daquilo que nós vemos. Por exemplo,
O irmão Fernando, ele está dando estudo bíblico. Ele está dando estudo bíblico. E ele nunca viu na vida dele a transformação que os cristãos dizem que Cristo opera. Ele nunca viu. Ele nunca teve a vida transformada. E ele vai dar outro estudo bíblico agora dizendo que Cristo transforma. Vai dar certo, Fernando? Então, para você dar outro estudo dizendo que Cristo transforma, primeiro você viu a transformação na sua vida. Isso é fé. É algo que você viu, Eric. Algo que você viveu. Agora você vai transmitir às outras pessoas. Entendeu? Fé não é algo abstrato. Fé é algo concreto do que você viu na sua vida, no seu viver. E aí você transmite às outras pessoas. Ok? Então fé é crer no que se vê. E você viu a obra que Cristo operou na sua vida. Amém. Queridos, então como crer que Deus existe? O Eric está aqui. O Eric, eu não posso deixar de comentar, né, Eric? De ontem para hoje, né? Olha o Eric, como o Eric veio para a igreja hoje. Olha que bênção. Olha aí, Eric. Opa! Com todo respeito, Eric. Irreconhecível. Tá bom. É verdade. Deus abençoe poderosamente. E numa dessas minhas falas aí eu falei: o Eric será um futuro líder dessa igreja. Amém. Daqui a pouco ele está aqui cantando, daqui a pouco ele está cuidando do som, daqui a pouco ele está ajudando a liderar, tá? E essa igreja vai ser uma grande bênção. Amém. Daqui a pouco o Eric está me ligando: pastor, estou fechando aqui a escala de pregação, pastor. Amém. Vamos marcar um dia para você vir pregar aqui. Amém. Tal. Que Deus ouça. Queridos, então, como ter fé? Como que nós desenvolvemos fé? Como que nós podemos crer? Então a Bíblia, ela coloca ali duas maneiras de nós termos fé. E queridos, não existe outro caminho, não existe outra maneira. A Bíblia não menciona outra forma de nós termos fé. Então são duas as maneiras. E isso aqui que eu vou falar é o cérebro do sermão, tá? Então fica aí atento, porque nós só cremos por esses dois caminhos. Primeiro caminho que eu creio é pelo convívio. Eu vou fazer as perguntas, ver se todo mundo guardou depois. Eu só creio pelo convívio. Se eu não convivo, eu não creio. E eu passo a crer em Jesus, eu passo a crer em Deus quando eu convivo com Ele, quando eu leio sobre Ele, quando eu aprendo sobre Deus, quando eu penso em Deus, quando Ele é objeto das minhas reflexões, das minhas leituras, dos meus estudos. E vocês podem chegar em casa e fazer o teste. Quer dizer, fazer o teste do lado positivo, né? Porque do lado positivo eu não posso falar para vocês fazerem o teste. Porque o teste mesmo seria assim: fica 30 dias sem ler a Bíblia e depois fica 30 dias lendo a Bíblia. Então eu não posso falar para vocês ficarem 30 dias sem ler a Bíblia, não posso, tá? Mas faça o teste do lado positivo. Leia a Bíblia todo dia e veja como isso te alimenta, como fortalece a sua fé. E observe nos momentos que você não lê, como a dúvida vem, como a crise vem, como os questionamentos vêm, como a fraqueza espiritual vem. Então, primeira maneira, primeira forma como nós cremos, como a nossa fé se fortalece, qual é? Pelo que, irmão? Convívio.
é só convivendo com Cristo, convivendo e buscando, andando com Deus, que nós temos a nossa fé fortalecida. Por exemplo, Gênesis capítulo 5, versos 22 ao 24, diz assim, Enoque andou com Deus, e depois gerou a Metusalém, que viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus, e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Então aqui a ênfase de Enoque ter andado com Deus. Eu posso substituir essa palavra, esse verbo andar aqui que eu li, por conviver, não posso? Posso ou não posso? Enoque, ele conviveu com Deus. Enoque, ele buscava Deus. Por isso ele tinha fé fortalecida. Em Gênesis capítulo 6, verso 9, Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Como que Noé teve a vida transformada? Como que Noé teve a fé fortalecida? Porque ele andava com Deus. Ele convivia com Deus. Então ele tinha fé fortalecida. Gênesis capítulo 17, verso 5. Abrão, antes de ser Abrão, tinha a idade de 99 anos. O Senhor apareceu a ele e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. A ênfase no verbo andar. Abrão andou com Deus. Ele foi considerado o pai da fé, porque andava com Deus. Então, como que nós temos nossa fé fortalecida? Como que nós temos a nossa fé robusta, desenvolvida? Andando com Deus. É esse convívio com Deus que nós temos a nossa fé fortalecida. 1 Reis, capítulo 3, verso 6. Respondeu Salomão: foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade. Quem anda com Deus, nós não encontramos, isso aqui é uma curiosidade bíblica, nós não encontramos nenhum relato de alguém que tenha andado com Deus que não tenha tido uma transformação na vida. Quando nós andamos com Deus, a nossa vida ela é transformada, mais lento, mais devagar, alguns mais rápido, mas todos, quando andamos com Deus, crescemos, amadurecemos. E aqui, olha o que é, porque Davi andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão. O coração e retidão de coração diante da tua face. Então, como que nós desenvolvemos fé? Eu falei que são dois itens. Primeiro, qual é? É pelo convívio. É convivendo com o nosso Deus diariamente que nós temos a nossa fé fortalecida. Gênesis capítulo 24, verso 40. Ele me disse: o Senhor em cuja presença eu ando. Eu gosto muito desse verso, porque Abraão viu que Ismael estava com 40 anos e queria arrumar uma esposa para Abraão, para Isaac. E aí ele mandou o servo, pegou o melhor servo dele e falou para ir buscar uma esposa lá nos familiares dele. E o servo teve dúvida, o servo ficou inseguro. E se eu for e ela não quiser vir comigo? Nesse medo, nessa dúvida que ele tinha, Abraão deu essa resposta. Olha que resposta de fé. Ele me disse, Abraão disse para o servo: o Senhor em cuja presença eu ando,
enviará com você o seu anjo e levará a bom termo a sua jornada. Aqui novamente dando ênfase no verbo andar. Abraão falou: o Senhor em cuja presença eu ando. Como que nós temos a nossa fé fortalecida? Andando na presença de Deus. Amém. Você não encontra nenhum relato na Bíblia, nenhum, de alguém que tenha andado com Deus e não tenha tido uma transformação de vida. Todos. Mais rápido, mais devagar, mais lento, mas todos tiveram uma transformação de vida. Miqueias capítulo 6, verso 8, diz assim, ó: Ele mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Amém. O que Deus pede dos seres humanos? Justiça, amor e misericórdia. Amor, né? A misericórdia. E ande. Novamente aqui a ênfase no verbo andar. Ande humildemente diante de Deus. Amém. Repito mais uma vez. Como que desenvolvemos fé? Andando com Deus. Andando pelo convívio com o nosso Deus. Irmãos, eu nunca vi ninguém, talvez alguém aqui tenha alguma experiência assim, alguém que diga: olha, eu estava duvidando da existência de Deus, eu não estava crendo que Deus existe, não estava acreditando que Deus é real, então eu pedi para eu ver a Deus, e teve a fé fortalecida. Não é o fato de você ver ou não a Deus que vai fortalecer a sua fé. Fortalece a sua fé é pelo convívio com Deus. Queridos, eu me lembro uma vez uma resposta que Deus me deu, ou pelo menos eu julgo que foi uma resposta de Deus, mas foi de uma clareza tão grande que eu fiquei assim encantado e abismado. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu decidi, preguei pela primeira vez e decidi. Eu preguei com 10 anos e eu não preguei na realidade, né? Eu li o sermão e li mal. E até hoje eu me lembro do sermão. O sermão falava sobre o verdadeiro super-herói. E o verdadeiro super-herói era aquele que buscava Deus. Então eu estava aqui lendo o sermão e lendo mal, era um domingo à noite, a semana voz ou juvenis, e eu estava assim tão enfadonho, que o ancião que estava aqui do meu lado, para dar um suporte caso desse algum problema, né? Ele sentado aqui na plataforma do meu lado, o suporte que ele me deu foi, me puxou, me cutucou e falou assim: termina logo. Aí, e eu tão nervoso que eu estava, eu falei no microfone: calma, eu vou terminar. Tão nervoso, tão tenso que eu estava ali. Mas enfim, aquele sermão, mal pregado como foi, enfadonho como foi, produziu em mim o desejo de quando eu crescesse eu seria pastor. Amém. E quando eu tinha 10 anos eu falei: quando eu crescer eu vou ser pastor. Mas vieram as crises da adolescência, o que eu faria, né? E aí eu que queria muito ser pastor durante todo esse período, vieram as dúvidas no final do ensino médio, e eu falei: e aí, Céu, o que eu faço? Eu faço teologia mesmo? Eu fiz um curso técnico no Senai, mecânico de manutenção industrial. Estava no comecinho da robótica, da engenharia mecatrônica, e aquilo entrou no meu coração. Eu gostava de matemática, e eu falei: caramba, é isso aqui que eu quero ser. Esse negócio aí de ser pastor não está com nada, eu vou ser engenheiro mecatrônico. E estava encantado com aquilo, mas o Espírito Santo me incomodava constantemente. Aliás, com todo respeito ao Deus Espírito Santo, mas eu nem digo que ele me incomodava, com todo respeito, mas ele perturbava, porque olha, eu não conseguia. E eu: Senhor, olha, eu não quero mais, eu tinha 10 anos, eu quero ser engenheiro agora.
mas era constante. Eu ia para a igreja e aquilo ficava me incomodando. E eu conversei com um pastor, com um estudante de teologia, e ele falou: olha, tem várias maneiras de Deus confirmar se te chamou ou não, se você serve para ser pastor ou não. Eu falei: quais são? E ele me contou ali algumas, mas uma que me chamou a atenção, ele falou: olha, se Deus chamou para você ser pastor, na igreja os irmãos vão reconhecer. Na igreja os irmãos vão olhar assim e falar, vão começar a te chamar de pastor, falar que é pastor e tal. E eu falei: tá, então vamos ver, né, se é assim mesmo. E eu fui, uma semana depois, eu orei de manhã, falei: Senhor, se eu for para a igreja hoje e alguém me chamar de pastor, ou dizer que é um pastorzinho, alguma coisa assim, então é um sinal de que eu vou ser pastor mesmo. E eu fui para a igreja, eu estava bem neutro mesmo, porque me incomodava o chamado para ser pastor, mas eu gostava muito de engenharia, eu estava estudando aquilo. E aí eu fui para o culto, irmãos, assisti a escola sabatina, assisti ao culto divino, irmãos, nada, passou a escola sabatina inteira. E eu falei: na escola sabatina não foi. Eu saí assim, né, na escola sabatina, fui no bebedouro para tomar água, fui no banheiro, falei: vai que eu cruzo com alguém, e alguém fala. Irmãos, ninguém falou nada. Voltei, fui para o culto divino, sentei, ouvi todo o sermão, ninguém falou nada. Levantei, fiquei ali um pouquinho, né, na porta da igreja, dando enroladinha, vai que, né, Senhor, quero que fique claro aqui que se for é para ser, se não for não é. E fiquei ali e tal, ninguém falou nada. Eu falei: Senhor, não é, eu vou, é engenharia mesmo. Eu saí dali e estou indo para casa. Depois de ter andado assim, sei lá, uns 500 metros, eu me lembrei que eu tinha esquecido o meu inário. Não sei se os irmãos se lembram o que é inário, né? Mas tinha o inário. E aí eu voltei. No que eu voltei, a igreja estava praticamente vazia, mas tinha uma irmã, esposa do ancião. Quando eu entrei, o diácono já fechando a igreja, eu falei: irmão, eu preciso pegar o meu inário que eu esqueci. Que eu entrei, peguei o inário, que eu estou saindo, a irmã falou: meu pastorzinho. Eu não me lembro o nome dessa irmã, mas o marido dela, que era o ancião da igreja, era o mais conhecido, o nome dele era Walter. Irmãos, é pelo convívio com Deus, é por clamar a Deus, é por suplicar a orientação de Deus, que nós desenvolvemos fé. Amém. Eu falei que são duas as formas pelas quais nós podemos desenvolver fé. A primeira é pelo convívio, e eu mencionei aqui vários versos sobre pessoas que andaram com Deus e tiveram a sua fé fortalecida. Segunda forma pela qual nós podemos desenvolver fé, qual é? Andar com Deus. Pedindo a Deus. Como que você desenvolve fé? Pedindo a Deus. Por exemplo, quando você vem aqui em Lucas, capítulo 17, verso 5, os discípulos chegaram para Jesus, na incredulidade deles, na luta deles, na dúvida deles: é esse o Messias mesmo? Ele é Deus mesmo? Nós não estamos conseguindo entender. O que eles falaram para Jesus? Então os discípulos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Um pedido dos discípulos. E se você não crê, se você tem dificuldade em crer, você pode pedir a Deus, porque eu já orei. A minha mente
Eu sou muito racional. Até mencionei aqui que eu gostava muito das áreas de exatas, né? Sempre gostei muito de matemática. Sou muito racional. Não me conta as historinhas porque eu vou no fato. E quantas vezes orei, Senhor, eu preciso crer, aumenta a minha fé. E quantas vezes Deus ouviu o meu clamor? Amém. Quantas vezes Deus ouviu? Marcos, capítulo 9, verso 24, diz assim, e imediatamente o pai do menino foi pedir, solicitar um milagre para Jesus. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio. E aí ele exclama de novo, ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, Deus não nos mede, presta atenção no que eu vou falar, Deus não nos mede pela nossa fé, se tem uma fé pequena ou uma fé grande. Ele não nos mede por isso, mas nós temos que pedir a Ele para aumentar a nossa fé. Amém. Se você tem dificuldade em aceitar, não tem problema. O problema é você não pedir para Ele te ajudar. Deus não pede para você crer no acaso. Deus não pede para você crer em algo que está no imaginário. Deus pede para você crer em algo real. E se você pedir para Ele, Ele vai se revelar a você. Amém. Quais, irmãos, provem agora um teste para ver se passaram. Duas formas. Quantas são as formas pelas quais Deus aumenta nossa fé? Duas. Primeira, qual é? Convívio com Cristo. Segundo, qual é? Pedindo para que Ele fortaleça a sua fé. Amém. E a terceira parte do verso, irmãos, eu prometi que todo dia eu iria terminar às 9 horas. Amém. Amém. Vocês começaram o culto hoje às 7, porque quiserem. Eu vou terminar às 9. Brincadeira. Mas hoje estou com uma folguinha a mais, dá pra. Pode, né, pastor Paulo? Pode, ok, pastor? O pastor e o Luciano autorizaram, estou em casa. Não, brincadeira, vou terminar, já estou na última parte. Terceira parte do verso que eu li com vocês, Hebreus 11, verso 6. Deus, Ele recompensa aqueles que o buscam. Imagina, olha que promessa maravilhosa nós temos na palavra de Deus. Aqui está dizendo que Deus, Ele recompensa aqueles que o buscam. Não está dizendo, você vai me buscar e é só isso. Não, Ele está dizendo, eu vou recompensar quem me buscar. Eu vou recompensar Ele. Deus vai recompensar aqueles que buscarem a Ele. Amém. Todos nós que buscarmos a Deus seremos recompensados por Ele. E aqui eu menciono, por exemplo, uma das recompensas que Deus nos dá. Filipenses capítulo 4, verso 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Uma das muitas recompensas que Cristo nos dá, qual é? Paz. O verso que nós lemos, Hebreus 11, verso 6, diz que Cristo recompensa aqueles que o buscam. E uma das recompensas, paz. A paz de Deus está com aqueles que vivem em Cristo Jesus. Amém. A presença consoladora de Deus. Mateus capítulo 28, verso 20. Eis que estou com vocês todos os dias. Esse vocês é quem? Quem anda na presença de Deus, quem busca Deus. Essa é a promessa de Deus. Eu vou estar com vocês, os que me buscam, os que pregam o Evangelho, os que estão envolvidos na missão. Outra recompensa que Deus dá, sabedoria. Tiago capítulo 1, verso 5.
Se algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade. O verso que nós lemos é que Deus recompensa aqueles que o buscam. E Ele recompensa com paz, recompensa com a presença dEle, recompensa com sabedoria, recompensa com proteção e provisão. Por exemplo, Salmo 34, verso 10: os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Amém. Eu não estou dizendo que aqui é tudo que você quer. O que o verso está dizendo é tudo que você precisa para viver. Aqueles que buscam a Deus, não faltará. Outra recompensa que Deus nos dá é resposta às orações. Jeremias capítulo 29, versos 12 ao 13, diz assim: vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração. Outra recompensa daqueles que buscam a Deus, daqueles que creem em Deus, daqueles que têm fé em Deus. Resposta às orações. Queridos, como eu falei para os senhores, e aqui eu já encerro, como eu falei para vocês, eu louvo a Deus. Deus, Ele tem muitas maneiras de nos alcançar. Ele tem muitas maneiras. Eu fico olhando o Eric, que está vindo, que está na caminhada. Outros que entraram aqui durante essa semana e vai vir também com o tempo. Outros que já trilharam esse caminho. E a forma que Cristo tinha de me alcançar era eu nascer em um lar adventista. Porque eu não tenho facilidade de crer. Eu não tenho facilidade de crer. Para eu crer, irmãos, é uma caminhada longa. Eu chamo de espremer a esponja. Eu espremo tudo para ver o que fica. Eu não estou na igreja adventista por causa dos amigos. Eu não estou na igreja adventista porque também é o meu trabalho e minha missão. Sou sustentado pela igreja. Mas eu não estou na igreja por conta do salário, por conta dos recursos financeiros. Eu não estou na igreja porque, olha, meus pais me trouxeram, então eu estou na igreja. Não, eu estou na igreja por uma fé racional. Eu sei no que eu creio. Amém. Creio na Bíblia, creio em Deus, creio na Bíblia, creio no espírito de profecia. Já escrutinei, já levantei. Sei, olha, aqui é um ponto vulnerável da igreja. Aqui é um ponto vulnerável do espírito de profecia. Aqui, Senhor, eu tenho dificuldade aqui. Nesse aspecto eu sou bem racional e sei as fragilidades de onde eu piso. E sei também as muitas fortalezas, né? Senão também não estaria. E aquela irmã tinha virado para mim e falou assim: meu pastorzinho, eu fiquei muito feliz e falei: Senhor, então esse é o caminho mesmo. Mas o tempo foi passando, eu falei: rapaz, é muita coincidência. Eu esqueci o inário, voltei e a irmã me encontrou e falou: acho que não tem nada de sobrenatural nisso. Uma coincidência. Eu estava lendo o livro Patriarcas e Profetas. Eu tinha ali talvez
17 anos, e teve uma vigília, na realidade era uma digília, né, que era de dia, eles chamam tudo de vigília, né, e foi no sábado à tarde, começava ali às 16 horas, terminava ali por volta das 10, 11 da noite, e sentou do meu lado uma jovem, e perguntou para mim, se eu ainda tinha planos de ser pastor. Eu falei, ó, tá tudo bagunçado hoje, eu nem sei. E terminou ali a vigília, eu fui para casa, sentei na minha cama, e eu estava lendo o livro Patriarcas e Profetas, e chegou o capítulo que eu estava lendo, foi o capítulo de Abraão. Irmãos, o que eu vou falar, mencionar aqui para vocês não vão encontrar no livro, não vão. Porque depois daquela vez eu já reli o livro tentando procurar aquilo que eu tinha lido e não encontrei. Não está lá no livro, mas eu li desse jeito aqui que eu vou falar para vocês. O texto dizia assim, ó: aqueles que abandonam sonhos e projetos por causa do meu chamado, professam a mesma fé de Abraão. Eu li desse jeito, irmão. O que eu fiz? O que eu fiz, irmão Fernando? Fechei o livro, coloquei embaixo da cama e falei: Senhor, está decidido, vou fazer engenharia. Senhor, não quero saber, eu vou fazer engenharia. Coloquei o livro embaixo da cama e dormi. Irmãos, quando eu dormi, eu tive um sonho. E não venha me dizer que o sonho foi algo sobrenatural. Não foi, era que eu estava com tudo aquilo na mente, tá? Até acredito que Deus possa ter usado, mas não estou dizendo que o sonho, olha, Deus, não. Eu pensava tanto naquilo. No sábado à tarde alguém falou comigo, eu li no livro isso que eu falei para vocês, a minha cabeça estava pensando nisso, por isso eu sonhei. E no sonho, pastor, eu tinha ido fazer teologia, e eu entrava na sala no primeiro ano, a sala cheia, lotada de alunos, e como todo sonho não tem sentido, sonho não tem sentido, né? Imediatamente eu passei para o quarto ano, e no quarto ano tinha eu e mais 4 alunos, e nós estávamos sentados numa rodinha, o professor aqui numa cadeira, imagina, eu nunca vi ninguém dando aula assim, né? Numa rodinha, o professor aqui e mais 4 alunos e eu. E no sonho eu perguntei para o professor, falei: professor, por que no primeiro ano a sala está cheia e agora no quarto ano a sala está vazia? No sonho o professor respondeu, ele falou: porque na obra de Deus só fica quem realmente é chamado. Irmãos, eu acordei, pastor, acordei suado, assustado, e falei: meu Deus, então se esse é o chamado que o Senhor tem para mim, então eu preciso que o Senhor abra portas, porque não é só ter o chamado, eu tenho que ter o dinheiro para pagar um negócio, para confirmar o chamado, né, pastor? Não. E aí foi uma longa história, como Deus me abençoou na comportagem, eu consegui os recursos para poder estudar. Queridos, fé nós temos, nós desenvolvemos, colocando a nossa vida nas mãos de Deus. Amém. Vamos ter pedras no caminho, vamos ter percalços, vamos ter lutas, vamos ter dores, aflições, mas fé nós desenvolvemos, andando na presença do nosso Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Se um dia você tiver crises de fé,
Se você um dia estiver desânimo espiritual, lembre dessas duas coisas: é convivendo com Cristo, andando com Cristo e pedindo a Ele, abrindo o coração para Ele, que Ele vai fortalecer a sua fé. Amém. Quero convidar agora nosso amigo para cantar a mensagem musical. Mas a perfeição do Éden vai voltar. O reino vem para compensar a fé dos que proclamam. O reino vem para compensar a fé dos que o esperam. Oh, 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 logo mais o que eu conheço vai se transformar, e os portais da eternidade vou atravessar. O reino vem para confirmar a fé dos que o esperam. O reino vem para compensar a fé dos que o esperam. Oh, 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 o reino vem para confirmar a fé dos que o proclamam. O reino vem para confirmar a fé dos que o esperam, para compensar a fé dos que o proclamam. Amém, Deus seja louvado. E olha que eu não sou profeta, nem filho de profeta, hein? Falei que logo o Eric estaria cantando aqui, daqui a pouco seria um líder, olha já. Vamos colocar de pé para nós orarmos? Então vamos orar. Nosso bondoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, porque nas nossas lutas, mesmo na nossa incredulidade, se nós clamarmos ao Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé,
o Senhor prontamente estende a mão e nos ajuda a termos fé. Por favor. Meu Deus, obrigado, porque quando convivemos com o Senhor, a nossa fé ela é fortalecida. E nós louvamos ao Senhor por isso. E nós te agradecemos, porque nas nossas angústias, nas nossas crises de fé, nas nossas inseguranças, nas nossas incertezas, o Senhor nos toma pela mão e nos sustenta. Amém. Meu Deus, de maneira muito especial, abençoe esta igreja. Foi a última noite que eu preguei aqui. Vou pregar amanhã cedo e aí encerraremos a semana. E eu quero louvar ao Senhor pelo privilégio que eu tive de estar aqui. Meu Deus, como me faz bem estar no meio das tuas ovelhas. Amém, Senhor. Meu Deus, eu agradeço ao pastor Mauro por ter dado essa oportunidade. Quero suplicar que o Senhor abençoe ele, o ministério dele, a família. Que o ministério dele seja frutífero, seja próspero em Amém. tuas mãos. Amém. Meu Deus, eu quero agradecer também aqui ao ancianato desse grupo, dessa igreja, que a tua poderosa mão possa abençoá-los. Abençoe também cada irmão que aqui veio, o carinho, a atenção, o sorriso. Que a tua poderosa mão possa abençoar cada um deles. Amém. E abençoá-los de maneira especial com fé. Meu Deus, abençoe também os amigos que nos visitaram durante essa semana. Onde eles estiverem, que a tua poderosa mão os alcance. Amém, Senhor. Meu Deus, abençoe o Gilberto. Nós oramos por ele para que ele viesse. Por algum motivo não veio, mas ele virá. Se não vier essa semana, em algum momento o Senhor tem um plano para ele. Amém. Senhor, também teve o Michel. Eu acho que era Michel mesmo. Que veio durante Richard, que veio durante essa semana. Amém, Senhor. Onde ele estiver, Senhor, é uma pessoa em situação de rua, mas que o Senhor o ama, Amém. igual o Senhor ama a mim e ama cada um de nós aqui. Amém, Senhor. Meu Deus, também o Lucas veio durante a semana, onde ele estiver, que a tua poderosa mão alcance. Amém. Também o Anderson e a Patrícia têm vindo com frequência, aonde eles estiverem, visita eles também. Por favor. A Alice, uma menininha tão pequena, mas já lutadora de judô, mas tem vindo à igreja. Amém. Visita essa menina, Senhor. Os amiguinhos dela que veio também durante a semana. Que o teu Santo Espírito atue poderosamente. Por favor. Meu Deus, o o Eric, atue poderosamente no coração dele, Senhor, para que ele tome uma decisão o mais breve e rápido possível. Amém. Precisamos dele, ó Pai, para nos ajudar na pregação do Evangelho. Amém. Toma-nos em tuas mãos, por favor, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, Deus abençoe a todos e estarei à saída cumprimentando os irmãos.